prazer estar aqui novamente, revendo muitas pessoas, conhecendo pessoas novas. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Rodan, eu sou pastor da Igreja Pentecostal Vivados por Cristo, ali em Coelho Neto, aonde já tive o prazer de receber pastor Flávio, pastora Raquel, amigos, não só amigos de peleja, mas eu considero também amigos pessoais, porque se criou um carinho, se criou uma amizade. Amém. E é um prazer estar aqui na Assembleia de Deus, Ministério Baluarte, aqui em Guadalupe. É um prazer, porque eu não sei se o senhor sabe, mas os dois ministérios que mais vai crescer no Rio de Janeiro é o Baluarte e o Avivados por Cristo. Eu creio, pela fé. Amém? Irmã Thaís, eu estou muito feliz com a sua vitória. Nem estou te vendo aqui. Ela foi lá embaixo. Ela foi lá embaixo. Mas dizia ela e o irmão Luciano que vocês têm que me levar para Minas. Entendeu? Vocês têm que falar que eu canto. Você crê que eu canto bem? Amém. Por exemplo, a Nádia, eu dei uma cantada nela, deu tão certo que ela até casou comigo. É verdade, eu canto bem, entendeu? Amém? Mas eu quero pedir a você, abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Oh, glória. A partir do versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Quem achou, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga: me espera. Eu espero você mais um pouquinho. Mateus 14, versículo 22. Amém? Amém. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Amém? Amém. Podeis assentar. Oh, glória. Pastor Flávio, ele não me passou o tema da mensagem, o tema da campanha. E o tema é derrubando as muralhas. Não há muralha no texto, não a palavra muralha. Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje, aonde é necessário e aonde, se você clamar, Deus vai mudar, vai derrubar as muralhas que te estagnaram, que te pararam, que te fizeram muitas das vezes
até mesmo afundar. Meu Deus. Mas hoje eu quero usar a história de um homem chamado Pedro. Pedro, ele, como todos os discípulos, ele recebeu um chamado de Jesus. Eu estava lendo essa semana algo muito interessante. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele não falou que ia dar cargos ministeriais, ele não jogou um monte de dogmas sobre os seus discípulos, não falou tem que ser assim, não pode ser assim, não pode isso, nem mandou Pedro jogar fora a espada. Ele sempre chamou discípulos, e quando chamava, ele começava uma conversa, porque Jesus, ele sempre buscou uma amizade, uma intimidade com os seus discípulos. E não é diferente no dia de hoje. No dia de hoje, Jesus não está aqui para jogar um monte de dogmas em cima de você, um monte de pode ou não pode. Jesus está aqui para buscar uma amizade com você, uma intimidade, uma interação com você. Amém. Glória a Deus. Ele foi chamando seus discípulos. E a chamada de Pedro, muito interessante, porque muitos dizem que Pedro foi o primeiro a ser chamado. E não foi. Pedro não foi o primeiro a seguir Jesus. Primeiro foi seu irmão André. Até porque João 1 é cronologicamente antes de Lucas 5. Quando Pedro resolve seguir Jesus, André já tinha resolvido seguir. O primeiro milagre, que está narrado em João 2, as bodas de Caná, já tinha acontecido. E um dia está Jesus pregando na praia, porque ele gostava de pregar na praia, na montanha, porque não tinha microfone. Ele usava o eco a seu favor, para que a sua voz se expandisse. E ele pregando na praia, vendo que Pedro e os outros já tinham voltado da sua pesca, ele vira para Pedro: ei Pedro, dá para você me levar até um pouquinho mais afastado, porque eu estou precisando de mais eco. Eu preciso que as minhas palavras ecoem mais no coração desse povo. Pedro leva, e depois dele pregar: Pedro, vamos para dentro do mar pescar. No português mais claro: mas Jesus, está de brincadeira comigo? Eu passei a noite toda tentando pescar e não consegui arrumar nada. Já limpei a rede. Pedro, vamos lá. Vamos lá, porque você vai pescar. Jesus, tu é carpinteiro, tu entende de madeira. Pescador aqui sou eu. Vamos lá, Pedro. E Pedro, tá bom. Talvez ele tenha até pensado, conjecturo eu, que ele pode ter pensado: André, vou te mostrar que esse aí não é Messias nada. Eles foram para dentro do mar. Chegando lá, Jesus: não, joga aí não. Joga desse lado de cá. Pedro deve ter olhado: pronto, o carpinteiro quer me ensinar a pescar. Mas ele jogou. E jogando a rede, o pescador que não tinha pescado nada, mas ao obedecer a palavra do mestre, ele pescou uma pesca maravilhosa. Ali ele se rende aos pés de Jesus, reconhece Jesus como o Messias. Jesus vira para ele: Pedro, vem ser pescador de homens. E ali começa a história de Pedro mudar. Pedro larga a sua companhia de pesca, deixa de ser empresário, chega em casa e fala: mulher, larguei a companhia, eu vou viver uma nova história com o Messias. Talvez a sua mulher, a sua sogra: você está maluco?
Você é empresário. Vai sair atrás de um homem que a gente não sabe quem é. Morava aqui. Mas Pedro seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus para deixar de viver uma história natural, uma história que ele teria lá o seu emprego, o seu sustento, dependia da natureza, uma história normal, para viver uma história sobrenatural. E para calar a boca daqueles que muitas das vezes falam que você é maluco em seguir Jesus, a sogra dele fica doente. E nada cura a sogra dele. Até que ele chega lá: sogra, lembra do Jesus que eu falei? Tá aí, viu? Oração. Jesus cura a mulher. Deus começa a fazer o sobrenatural na casa dele. Porque aquele que começa a seguir Jesus, Jesus começa a transformar a casa. Deus começa a transformar a família. Deus começa a mostrar que Ele é contigo, mesmo que fale que é loucura você seguir Jesus. Ele vai seguindo Jesus. Ele vê Jesus curar o cego, expulsar demônios, ressuscitar o morto. Ele vai ouvindo o ensinamento de Jesus. O homem que por onde passava arrastava multidões que criam na sua palavra. O homem que ele viu fazer milagres. O homem que fez ele, Pedro, juntamente com os outros discípulos, participar do milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Ou quem tu acha que distribuiu os pães e os peixes? Ele participou dos milagres. Um dia ele está no meio de uma tempestade no mesmo mar da Galileia. E Jesus está dormindo no barco. Está ele e os outros 11. E o mar da Galileia era propício à tempestade devido à situação geográfica. Era como se fosse uma bacia e os ventos iam direto para ali e formavam tempestades. Eles, desesperados, pescadores acostumados ao mar, acordam Jesus. E Jesus: vocês estão com medo? Eu estou no barco. Jesus se levanta, para o vento e o mar, e todos perguntam: que homem é este? Que homem é este que para o vento e o mar, até a natureza lhe obedece? Ô, glória! Era o sobrenatural que Pedro estava vivendo. Pedro, depois daquilo, começa a ver mais e mais milagres. Até que ele chega nessa situação de Mateus 14. A história que eu narrei até agora, eu falei sobre Pedro. Mas eu podia tirar o nome de Pedro e botar o seu nome na história. Porque era uma pessoa que recebeu um chamado de Jesus em João 1 e não seguiu Jesus, não aceitou Jesus. Ele viu Jesus transformar água em vinho, mesmo assim não creu em Jesus. Só depois dessa situação ele aceita Jesus como Messias da sua vida. Era uma pessoa que deixou o natural para viver o sobrenatural. E Deus começa a fazer milagres na vida dele, começa a mudar a história da família dele, ele começa a ver os milagres de Jesus. Ele começa a participar dos milagres. Um dia, no meio disso tudo, Jesus fala para ele: olha, vocês vão, eu vou ficar aqui, mas vocês vão de 2 em 2,
E lá vocês vão pregar o Evangelho, orar os enfermos por cura, expulsar demônios. Depois vocês voltam para me contar a história. Eles saíram para fazer milagres pelo poder que há no nome de Jesus. E essa história pode se confundir com a sua. Onde talvez você esteja numa situação que Jesus está te chamando e até hoje você não aceitou. Mesmo você vendo Jesus fazendo milagre. Ou talvez você aceitou. E largou tudo para seguir Jesus. Largou a sua axiologia, a sua filosofia, largou as práticas do passado, ouviu: você é maluco, esse troço de crente, isso é muito chato, vamos pro baile, vamos pro pagode. Isso aí é muito chato. E você falou: não, eu vou seguir Jesus. E você começa a ser ensinado por Ele. Você começa a ver os milagres dele na sua casa, na sua saúde, na sua finança, na sua paz, no seu psicológico, e por aí vai. Você começa a participar dos milagres. Até mesmo Deus te usa para fazer milagres, ou para ganhar almas, como foi naquele caso. Eles voltaram e falaram: Senhor, o pessoal te aceitou, o pessoal se converteu, milagres aconteceram, curas aconteceram, os demônios se sujeitam a nós por causa do teu nome. Mas depois disso tudo, em mais uma pregação de Jesus, Jesus vira para eles: olha, vão indo na frente, eu vou despedir o povo e eu vou subir o monte para orar sozinho. E eles entram no seu barquinho e novamente estão para atravessar o mar da Galileia, porque diz a minha sua Bíblia que Jesus mandou eles irem ao outro lado. Marque isso, ao outro lado. Tinha-se um objetivo, que era chegar ao outro lado. Eles indo, se levanta novamente uma tempestade, novamente uma luta, novamente uma ameaça, novamente uma oposição, porque diz a Bíblia que os ventos eram contrários, ou seja, eles estavam indo numa direção e o vento vinha contra. Eles estavam indo para lá e o vento vinha para cá, e não tinha motor. Muitas das vezes você pode estar pensando: Senhor, lá atrás eu enfrentava lutas, mas agora eu estou contigo, estou na caminhada contigo, mas eu vou ter que novamente entrar no mar da Galileia e enfrentar novamente lutas e ventos contrários. Deus, aleluia. Era o que eles estavam enfrentando. Só que lá atrás eles pensavam: Jesus estava no barco, ele podia estar aqui para se levantar, repreender o vento e o mar, mas agora ele não está aqui. Vamos morrer. E começa a entrar o medo, começa a entrar a dúvida, começa a entrar aquilo: não vamos chegar ao objetivo, não vamos chegar ao outro lado, vamos afundar no meio do caminho. Será que você nunca pensou nisso? Mesmo depois de ter vivido todas as experiências com Jesus, você vendo os ensinamentos, os milagres na sua vida, nos dos próximos, até mesmo participando de milagre. Talvez você pense: eu nunca orei alguém levantou de uma cadeira de roda, mas talvez você já tenha ganho uma alma para Jesus. Glória a Deus. Porque a Bíblia não diz que há festa no céu quando um surdo ouve
paralítico anda, o morto ressuscita. Mas diz que é a festa no céu quando o pecador se arrepende e aceita Jesus. É o maior milagre. Aleluia. Só que eles estavam ali, sendo açoitados pelas ondas. Meu Deus. Como muitas das vezes estamos sendo açoitados pelas lutas. Verdade. E eles não estavam crendo que poderiam passar por aquilo, porque no natural eles iriam afundar. Eles não estavam crendo que poderiam viver o sobrenatural, mesmo depois de já terem vivido tantas e tantas vezes. Eu quero trazer um tema a essa mensagem: voltando a viver o sobrenatural. Aleluia. Recebo. Eu quero que você, a partir daqui, você se sinta convidado por Jesus a voltar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Oh, glória, eu recebo. Olha o que acontece. Eles estavam no barco, aparentemente longe de Jesus. No meio da luta parece que estamos longe de Jesus, parece que ele se afastou. Porque no meio da luta, muitas das vezes você ora, sobe o monte, vai para o culto e torce para que Deus use um profeta, uma profetisa para falar contigo. E tudo que você ouve é o silêncio de Deus. Eles estando longe de Jesus, na quarta vigília da noite, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Vem Jesus andando sobre o mar. Jesus vem andando sobre o mar. E é notório que Jesus estava longe. Tudo bem que estava escuro. Talvez ele só visse um vulto, porque Jesus estava longe e no escuro. Eles começam a gritar assustado: é um fantasma, é um fantasma. E 12 homens barbados gritando, desesperados, porque mais que você tem experiência de vida, eram homens de mar, a maioria deles. Mais que você tem experiência de vida, mais que você tem experiência com Deus, por mais que você já tenha passado por muitas coisas, às vezes o sinal da escuridão da vida chega a assustar. E até mesmo o agir de Deus na sua vida, quando muitas das vezes não entendemos, até nos assusta. Era o que estava se passando com eles, e é o que muitas das vezes se passa conosco. Eles começam a gritar, mas Jesus fala: não tenha de medo, porque sou eu que vim ao teu socorro. Sou eu que vim para mudar a história. Sou eu que ouvi a tua oração. Sou eu que mesmo longe eu estava olhando por vocês. Mesmo que eu estivesse em silêncio, eu vim. Aleluia. Glória a Jesus. Só que eram 12. Ninguém reconhecia Jesus. Só dava para ouvir a voz. E somente um para e falou: opa, eu conheço essa voz. Porque no Evangelho de João diz que a ovelha reconhece a voz do pastor. Só um conseguiu entender que era Jesus, mesmo no meio da tempestade, mesmo quando o vento era contrário, mesmo quando a escuridão estava presente. Ele entendeu que era Jesus falando: ei, não tenha medo, porque eu vim ao teu socorro. Oh, aleluia. O primeiro passo para você voltar a viver o sobrenatural, mesmo no meio da luta, é você conseguir distinguir a voz de Jesus. Aleluia. Que a tua fé seja maior do que o teu medo. E Pedro fala: Senhor, se é tu mesmo, manda ir contigo sobre as águas.
Hoje você pensa, mas pastor, é muito fácil. O senhor não passa o que eu passo. Que bom, já basta as minhas lutas. Cada um carrega a sua cruz. Mas, brincadeiras à parte, muitas das vezes parece que é muito difícil. Mas lembra qual era a hora que Jesus veio andando sobre o mar? Entre as 3 horas da madrugada e as 6 da manhã, entre um momento de muita escuridão e no momento que a luz começa a raiar. Sabe o que é isso na sua vida? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque vai começar a raiar o sol da justiça, do socorro divino na sua vida. Eu creio. Ele vai andando. Ele vai andando sobre o mar. Irmão, Jesus estava longe. Pedro não deu 2 passos. Porque como é que Jesus ia puxar ele de novo? Se Jesus estava longe. Pedro começa a andar sobre as águas. Andar sobre as águas não é nada natural. Ou alguém aqui já andou sobre as águas? Não é lógico. A lei da gravidade não permite. A lei da gravidade não permite. Mas o que Jesus estava fazendo ali era quebrar a lei do mundo natural para abençoar aquele que tinha ouvido a sua voz e manifestado a sua fé. É quando você manifesta a sua fé em Jesus que Ele quebra o protocolo, é a hora que Ele quebra a lei natural, e o que não pode passa a ser possível. O que era cauda vira cabeça, o que não era passa a ser, o que não era passa a existir. E Pedro começa a andar sobre as águas. O que me chama a atenção é que os outros estavam olhando Pedro andar sobre as águas e ninguém fala: Senhor, eu quero ir também. Já tinha ido a cobaia, já tinha Pedro lá. E mesmo assim eles não tiveram coragem. Pedro vai andando sobre as águas. E quando ele vai andando e vai chegando num determinado ponto, ele começa a ter medo. Ele começa a olhar a força do vento, que era contrário. Ele começa a parar, e começa a submergir. E Jesus fala, e é antes dele, quando ele começa a submergir, ele grita por socorro, pelo socorro de Jesus. Jesus estende a mão, puxa ele para cima e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele duvidou no meio da caminhada sobre as águas. Ele não deu 1 ou 2 passos. Imagine você no lugar de Pedro. Ele tinha dado vários e vários passos. Ele estava vivendo o sobrenatural de Deus na vida dele. Só que ele duvidou. E não foge muitas vezes da nossa história, porque às vezes o nosso natural atrapalha o sobrenatural de Deus. Ele duvidou. Com muitas das vezes passamos por situações onde estamos vivendo o sobrenatural de Deus e começamos a duvidar que Deus pode nos levar mais adiante. Começamos a duvidar que Deus pode abrir aquela porta que parece impossível, mesmo que já tenha feito algo parecido lá atrás. Oh, aleluia. Começamos a duvidar
que Deus pode explodir um ministério, que Deus pode trazer uma cura, que Deus pode fazer você sair de uma posição operária e virar gerente no seu trabalho. Começamos a duvidar. E sabe o que aconteceu com Pedro? Aquilo que acontece muitas vezes comigo e com você. Ele estava caminhando, e quando ele olha para o vento contrário, quando ele olha que aquilo era humanamente impossível, ele está vivendo aquilo, quando ele começa a duvidar que ele poderia ir até Jesus, até onde Jesus queria que ele chegasse, ele para e afunda. Quando começamos a duvidar que Deus pode cumprir o sobrenatural dele na nossa vida, ou você vai ficar estagnado, parado, ou pior, você começa a afundar. Porque nesse momento a fé fica de lado. E o que estava fazendo ele viver aquilo era ele crer na palavra de Jesus. Era a fé que o que Jesus estava falando ia se cumprir. Vem, Pedro, vem aqui dar uma caminhada sobre as águas comigo. É legal, experimenta. Eu estou querendo que você venha aqui pertinho de mim. Eu estou querendo que você venha até mim, Pedro. Eu estou querendo que você chegue até onde eu quero que você tenha que chegar, Pedro. Eu estou querendo que você viva tudo que eu preparei para você, Pedro. Mas quando ele parou de crer nisso, ele parou. Ele estagnou. Ele não foi mais à frente. E começou a afundar. E é por isso que Jesus está falando para você: ei, volte a viver o sobrenatural. Pedro estava vivendo o sobrenatural. Ninguém teve fé de viver aquilo, mas Pedro teve. Ninguém teve fé de viver o que você tem vivido até agora: a transformação, a restauração, os milagres, as portas abertas. Mas talvez você tenha parado de crer que Deus pode ainda te levar mais adiante, e você parou. E talvez você esteja até mesmo afundando. Pedro afundando, ele começa a gritar por Jesus. Eu acho que Jesus já estava pertinho. Ele já estava pertinho de Jesus. Porque talvez Jesus tenha só esticado mais, dado mais um passo, esticado a mão e puxado o outro. Porque muitas das vezes, irmão, a luta, o vento contrário, fica mais forte quando você já está pertinho de tudo que Deus tem para você viver. É aí, ó. É aí, ó. É nessa hora aí. É nessa hora que o vento fica contrário, aí que separa aqueles que vão vencer e aqueles que vão parar no meio do caminho. Se você tem fé ainda de continuar a caminhar, de continuar vivendo o sobrenatural, Pedro não teve. Ele começou a afundar. Mas foi preciso Pedro começar a afundar, para que quando ele afundasse, ele olhasse para cima e visse aquele que poderia mudar a tua história. Quando ele começou a afundar, ele começou a olhar para Jesus, porque ele olhou para o mar, ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas e tirou os olhos de Jesus. Mas quando ele começa a afundar, ele começa a olhar novamente para Jesus e fala: ei, Senhor, vem me socorrer, porque eu preciso do teu agir. Sabe o que fez a diferença na vida de Pedro quando ele começou a parar e começou a afundar? Foi ele gritar por Jesus. Você pode já ter vivido o sobrenatural e talvez você está vendo que o ritmo diminuiu. Você está vendo que muitas das vezes você está até afundando. Mas a diferença é o que você vai fazer. Você vai deixar a vergonha, você vai deixar a derrota, você vai deixar a onda, você vai deixar o vento, você vai deixar as palavras contrárias tomarem conta de você, ou você vai clamar a Jesus, que é o único que pode te levar para cima de novo. Aleluia.
Pedro clamou a Jesus. Glória a A Deus. experiência na sua vida, quando você começa a ficar estagnado, começa a afundar, é falar: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou olhando para você de novo, Senhor, dá para me puxar para cima, porque eu estou tendo fé de novo que pode acontecer. Aleluia. Glória. Ali, Jesus puxa ele pela mão, põe ele de pé de novo e diz: a minha sua mão, que os dois voltaram para o barco. Agora me diz você, por favor, me diga, expresse com a sua boca, como que Pedro voltou para o barco? Quem falando? Andando sobre as águas. Jesus não pegou o Pedrão no colo e levou ele. Jesus não falou: Pedro, para de palhaçada que tu é pescador, tu sabe nadar, vai nadando. Ele podia ter nadado sim, mas em vez de ele contar com a força do seu braço, ele lembrou de Jeremias 17,5: maldito o homem que confia na força do seu braço. E ele se lembra também de Jeremias 17,7: bendito o homem cujo Deus é a sua esperança. Ele falou: eu sei nadar, eu posso até tentar, mas eu vou clamar aquele que pode mudar a minha história, eu vou clamar aquele que pode fazer eu voltar a viver o sobrenatural. Jesus pega ele, põe ele de novo sobre as águas e fala: Pedro, vamos andando, Pedro, porque a gente vai voltar a viver o sobrenatural. Pedro, você veio viver o sobrenatural, você afundou, você parou, você desceu, mas você clamou a mim, e hoje eu te ponho de pé de novo, Pedro, para a gente voltar para lá novamente sobre as águas, vivendo o sobrenatural na tua vida. Glória a Deus. Eles voltam. Aleluia. Sabe o que acontece? Amém. Os dois sobem ao barco. Imagino eu, os 11 lá meio recalcados, né? A gente não foi. A gente podia ter vivido isso aí. Aí eles começam a falar, né? Ah, mas tu afundou. E Pedro: mas eu andei sobre as águas. Mas tu afundou, mas eu andei sobre as águas. Aleluia. Mas Deus falou que você tem uma pequena fé. Mas eu andei sobre as águas. Mas tu afundou, tu olhou para as circunstâncias, está todo molhado aí, ó, passou vergonha, teve que... Mas tu afundou, Pedro. Mas eu andei sobre as águas. Sabe o que eu quero dizer para vocês que falam contra a minha vida? Vocês que riem de mim, vocês que falam que eu pereci só porque vocês não tiveram coragem de buscar Jesus. Sabe o que eu quero dizer para vocês, 11? Eu quero dizer para vocês que quando contarem que alguém andou sobre as águas, um é ele e o outro sou eu. Sabe o que Deus está fazendo para a sua vida hoje? Tenha coragem de andar sobre as águas. Mesmo que pare que você afundou, Deus vai fazer você viver o sobrenatural de novo. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, falam que Pedro tinha pouca fé, os outros homens tinham o quê? É com uma pouca fé, do tamanho da sua, da minha, de um grão de mostarda. Jesus disse que a gente pode remover as montanhas que estão na frente da nossa vida. E que Jesus está falando: ei, com a sua pouca fé, ande sobre as águas de novo. Com a sua pouca fé, volte a viver o sobrenatural. Oh, glória. Sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Pedro dá ali uma resposta a eles. Jesus honrou Pedro porque Pedro teve fé, porque Pedro clamou a ele, porque Pedro creu. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi e chegou ao outro lado. É nesse momento, mesmo que tenha se levantado a tempestade, mesmo que tudo tenha dito que não, mesmo que a tua fé tenha esmorecido, durante um momento vai se cumprir a palavra de Deus sobre a sua vida se você perseverar.
que Deus vai cumprir na sua vida, para você voltar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E você vai voltar a ter o ritmo que tinha antes. Você vai voltar a viver o que viveu antes. Você vai viver mais do que viveu, porque a sua experiência aumentou, porque a sua fé aumentou, porque Jesus te mostrou que está contigo, e todos vão ter que ver. E quem vê é atraído. Glória. É nesse momento que Deus te chama a você. Você que por algum momento enfraqueceu, se sente fraco, a fé está esmorecendo, ou você não crê mais que algo possa ir além do que já foi. Talvez o seu profissional, talvez a questão familiar, talvez o ministério. Talvez você ache que não vai crescer mais. Você que está nessa situação, vem à frente. Clama por Jesus para Ele levantar você hoje, para você voltar a viver o sobrenatural. Você que está afastado do caminho do Senhor, aliás, tirou férias do Evangelho durante um tempo, deixou a fé um pouquinho de lado e quer voltar a viver o sobrenatural de Deus. Você que está de férias, quer voltar hoje, vem à frente. Você que nunca aceitou Jesus, está aqui porque recebeu um convite ou porque é simpatizante da fé evangélica e quer aceitar Jesus hoje, levante sua mão. Não é vergonha. Vergonha é você ficar no barco. Vergonha é você afundar e não clamar. Mas é quando você se dispõe a andar sobre as águas. É quando você se dispõe a, mesmo que tenha afundado, você fala: Senhor, me socorre, porque eu não quero com o meu braço, eu quero com o teu braço. Eu não quero com a minha força, eu quero com a tua força. Vem à frente. Já tem uma corajosa aqui, ó, já desceu do barco. Aleluia. Eu creio que tem mais gente aí. Você que nunca aceitou Jesus, você que está fraco, você que esmoreceu e se afastou um pouco, volte. É tempo de voltar a viver o sobrenatural. É tempo de você voltar a andar sobre as águas de mãozinhas dadas com Deus. É tempo de você voltar a viver a transformação, a restauração. É tempo de você voltar a viver. É tempo de você receber dele a paz que excede todo entendimento. É tempo de você ter o seu nome escrito no livro da vida, da salvação. Não perca essa chance. Aleluia! Bendito seja o nome. Os três? Aí não tem que buscar o quê? Uma já voltou. Oh, aleluia! Tá voltando? Duas almas de volta para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer o seguinte: eu vou falar, vocês vão repetir. Quando eu falar eu, você vai falar eu, Brenda, e eu, Lívia. Bom? Eu volto hoje. Peço perdão. Peço teu socorro. Estende a mão para mim. Muda a minha história. Eu afundei, Senhor, mas eu estou crendo. Glória a Deus, E vamos andar de aleluia! mãos dadas. Glória a Deus! Senhor, estou aqui refazendo a aliança. Glória a Deus! Que eu mesmo quebrei. Mas eu sei que o meu livro, que o meu nome já está no livro da vida. Pai, estamos juntos. Amém. Amém. Amém, irmão. Bata a palma. Louve ao Senhor. Porque o céu está em festa. Promovemos festa para hoje.
creram. Eu sei que vamos ouvir do pastor Flávio, da pastora Raquel. Eu vou ouvir, pastor Luiz, você lembra da Lina, da Brenda? O senhor tem que ver o sobrenatural que elas estão vivendo. Eu creio que elas vão viver o sobrenatural. Deus mudou a minha história. Deus mudou a sua história. Deus mudou a história desse casal. Deus vai mudar a história dessas duas, com certeza. Amém? Bata a palma. Glorifica ao Senhor, porque Ele é digno. Por favor, quando você sair daqui hoje, volte a viver o sobrenatural. Vá viver o sobrenatural a partir de hoje. Aleluia. Amém.